Olá, alunos do nono A e nono B. Como é que vocês estão? Vamos começar hoje uma revisão, a aula número 5, sobre a principal habilidade que foi discutida com vocês no Centro de Mídia essa semana. Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando as particularidades da história local e regional até o ano de 1954. Os principais atores desse período da República Velha foram a classe operária. Então, vamos aqui, o professor ele deixou bem claro três aspectos muito claros que houve nesse período. A classe operária, que era aquela que desde a Revolução Industrial, e essas ideias vêm para o Brasil, e o operário chegava a trabalhar 16 horas por dia, né? Em condições insalubres, má ventilação, má alimentação, má moradia, sem saneamento básico. Então vai nascer uma classe operária que o movimento operário era composto principalmente por imigrantes que trouxeram para cá a ideia do anarquismo. O que é o anarquismo? Se você ler pesquisar, anarquismo nada mais é do que a ausência de poder. Então, os imigrantes, principalmente os italianos, trazem para o Brasil essa ideia anarquista que dizia o seguinte: olha, o povo deve tomar conta de tudo e da política. Não pode haver Estado, porque o Estado, se ele houver, há leis, e se há leis, nós temos obrigação de cumpri-las. Então, o anarquismo seria a ausência de governo, a ausência de poder. E aí houve também, diz aqui que esses precursores vão causar uma greve em 1917, no Rio de Janeiro e São Paulo, que houve uma forte repressão após o período da Revolução Russa. Esse sistema anárquico foi substituído pelo socialismo. Espera aí, Revolução Russa, 1917. Então estava havendo um movimento na Rússia, onde o precedente era o anarquismo, e esse movimento anarquista vai ser substituído pelo socialismo. Nesse mesmo período, houve a fundação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922. Com o combate ao socialismo, houve a criação do Partido do Bloco Camponês e, posteriormente, o Partido Comunista Brasileiro. Esse período que nós estamos estudando da história do Brasil começa com várias revoltas. A revolta tenentista, onde jovens oficiais do Exército, em 1922, queriam moralizar a República, que estava afundada em corrupção. Tiraram o controle das oligarquias e lutavam pelo voto secreto. Espera aí, vamos entender isso aqui. Jovens oficiais do Exército, no Rio de Janeiro, eles vão se levantar, fazer uma revolta tenentista, que ocorreu em 1922, e eles queriam moralizar a República, que estava afundada em corrupção. Se vocês lembrarem, né, o que acontece? A República estava afundada em corrupção, né? O voto de cabresto, o voto era comprado, o voto era imposto. Então, esses oficiais queriam moralizar essa República. Outra coisa, eles queriam ir contra aquelas oligarquias, eles queriam ir contra aqueles grandes fazendeiros, principalmente naquela política do café com leite, né, que determinavam o poder, né, no país. E também eles lutavam pelo voto secreto, porque, lembra, o voto era aberto. E aí esse voto era corrompido, esse voto era manipulado. Essa revolta vai ter uma forte repressão do governo federal e vai terminar. A próxima revolta que destacou foi os 18 do Forte, no Rio de Janeiro. Foi a tomada do Forte de Copacabana no período da presidência do Arthur Bernardes. Houve tiro de canhões contra o Forte. Esses mesmos oficiais, o que acontece? Esse Forte de Copacabana é ocupado por militares e aí vai sofrer várias investidas do governo federal.
Eles vão abandonar o forte e vão sair às ruas protestando, armados, protestando contra esse abuso de poder que o governo estava tendo na época. O que vai acontecer? Passeata com armas em punho. O saldo final desses 18, 16 morrem. E os que sobraram, que foram dois, um civil e um militar, se renderam. Coluna Prestes. Seu objetivo principal era derrubar o presidente Arthur Bernardes, derrubar as oligarquias de São Paulo. Tropas federais foram enviadas, principalmente do Rio Grande do Sul e São Paulo. Os revoltosos fugiram e percorreram, até serem capturados, mais ou menos 2.500 quilômetros. Essa revolta termina em 1927 e o Luiz Carlos Prestes foge para a Bolívia. O que era o Coluna Prestes? Era uma coluna de militares, né, arregimentados, que mesma coisa. Revolta tenentista, revolta dos 18 do Forte, Coluna Prestes. O objetivo dos três é mais ou menos igual. Ir contra as oligarquias, contra a centralização do poder, contra a violência, contra o voto de cabresto, contra essa corrupção, essa manipulação de resultado de presidentes. Só que aí eles vão ser fortemente reprimidos. E eles vão fugir. E Prestes vai fugir, vai pedir asilo para a Bolívia. Eles falaram também sobre a Semana de 22, que teve vários participantes. Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Vilas Lobo. Essa Semana de 22 foi muito importante para as artes. Por quê? Primeiro que foi 100 anos depois da independência, da emancipação do Brasil de Portugal. Qual era o objetivo desses artistas, desses escritores? Expor e valorizar a cultura, a pintura, a escultura, a literatura brasileira. Só que o nosso país, na época, era um país elitista, que tudo que era de arte, de escultura, de pintura ou literatura tinha que vir da Europa para ter valor. A nossa cultura, a nossa produção literária não tinha valor na época. Então esses homens, essas mulheres, Anita Malfatti, Vila Lobos, Oswald de Andrade, vão fazer um movimento, uma semana de 22 para expor suas obras, suas ideias, sua arte, valorizando quem? Dois personagens principais na nossa história, que é o negro, desde a época da escravidão, e o indígena, que era o verdadeiro dono do Brasil. E aí vai vir uma coisa chamada crise de 29. Essa crise de 29 aconteceu nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Qual é o contexto? Eles teve uma superprodução, eles estavam produzindo mais do que consumiam. Vai ter uma quebra, porque muita gente investe muito dinheiro nos Estados Unidos. Para o Brasil, qual foi o que aconteceu com nós? Lembra-se que o maior produto de exportação nosso na época era o café. E aí, o maior comprador de café nosso era os Estados Unidos e a Europa. Só que quando quebra a Bolsa de Valores, todo mundo quebra, entra numa falência grande, as exportações vão diminuir muito. E com isso o governo, para não perder o café, o que ele faz? Ele queima o café. Toneladas e toneladas de café eles queimam para que o preço não caísse ainda mais e o Brasil fosse a bancarrota, a falência. Nesse contexto, Getúlio Vargas assume o poder após um golpe e há uma ruptura política do governo com as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo. Lembra? O presidente ora era mineiro, ora era paulista. E aí Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, vai contra esse sistema político.
E aí ele vai dar um golpe com apoio de alguns militares, né, principalmente da Paraíba, e ele vai tomar o poder. E nesse período, ah, acaba com a política do café com leite. Após esse período, através dos governantes subsequentes, os próximos que virão, o Brasil vai investir em infraestrutura, como transporte e energia elétrica. Em 1950, as indústrias superam a agricultura e elevam o PIB brasileiro, ao começo do governo de bem-estar social, que se inicia com Getúlio Vargas com a criação da CLT em 1942. Resumindo, é isso. É um período onde Getúlio Vargas está no poder, né? Nós começamos lá falando de Arthur Bernardes, já estamos em Getúlio Vargas, né? Em 1942, e ele vai fazer um governo de bem-estar social. É esse período que ele vai criar as férias remuneradas, ele vai criar a carteira de trabalho e a CLT. O que era a CLT? Até então, não existiam leis trabalhistas. E aí a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, vai regular a relação patrão-empregado. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse é um resumo bem sucinto do que vocês assistiram essa semana no Centro de Mídia. Espero ter ajudado e até a próxima.